Braço do lado, de trás, fala: seja bem-vindo à festa. Sejam bem-vindos, Gleice, à festa. Divaldo lá no fundo também, tá benção. E a Cris lá na TV Brasa, que glória a Deus, essa hora já está tudo bombando. Amém? É de Deus. Este capítulo 21, eu quero fazer um pouquinho do histórico, rapidinho. Quer dizer, rapidinho, o meu é 1h30. Avisa teu irmão do lado, fala 1h30, é coisa rápida. Amém. Amém, amanhã é feriado. Quem não vai trabalhar amanhã? Pouca gente. Quem vai trabalhar amanhã? Nossa, que bênção. Bastante gente vai trabalhar amanhã, mas até meio-dia. Quem vai trabalhar amanhã o dia inteiro? Jesus, que bênção, tem 3. Glória a Deus. E quem não vai trabalhar amanhã, fala: eu vou ficar em casa e vou aproveitar para lavar o quintal, passar roupa, lavar louça. Quem vai fazer isso? Olha, não é que tem 2? Este capítulo registra as aparições de Cristo. Quem sabia que Jesus apareceu para um bocado de gente? Jesus, ele apareceu 18 vezes. E depois de tudo isso você fala: o que tem a ver? Espera aí, 18 vezes e depois os caras voltaram a pescar. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 6. Gleice Suelen, 1 Coríntios 15, versículo 6. Jesus, de uma vez, ele apareceu para 500 irmãos. Para não deixar dúvida, olha o que diz 1 Coríntios 15, 6. Vamos lá, leia aí para você ver que está na Bíblia. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Diga assim: 500 irmãos. Quem sabia que Jesus apareceu para 500 irmãos? Quem não sabia de verdade? Uma grande parte. Às vezes a pessoa fala: Jesus apareceu para Tomé, Jesus apareceu para Madalena. Jesus apareceu para 500 irmãos de uma só vez. Fala glória a Deus. 500 pessoas vendo Jesus, gente. Olha que lindo isso. Dos quais a maioria sobrevive, é óbvio, a Bíblia está falando da época até agora, porém alguns já dormem. Quando diz na Bíblia dormem, quer dizer morreu. Amém, gente? Amém. Vocês estão aí caminhando. Pouquinho mais para frente, você vai ver no versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Uau! Então quer dizer que a ordem que a gente vê muitas vezes, se você não entender um pouquinho disso, você para. E o grande problema das pessoas que estão sendo enganadas de penca por aí, e Jesus avisou: virão lobos, virão gente, e vão fazer de mim o comércio do meu nome, e estão fazendo. E por causa disso, as igrejas sérias como a nossa pagam alto preço, porque muita gente aí fora, primeira coisa quando você se converte, fala para você: já está dando dinheiro para pastor, está sustentando pastor, não sei o quê. Quem já ouviu isso? É verdade então? É. Quem antes de ser convertido bebia? Quem fumava? Pouca gente. Quem fumava aqui? Eu e a Romilda, a bispa, nós fumávamos, eu fumava 2 maços de Hollywood por dia. Então glória a Deus. E quando você soma tudo isso, depois de 15 anos fumando, você descobre que você compraria um Uno Mille. Ah, mas aí ninguém fala para você do tipo: você estava dando dinheiro para o boteco, para Satanás. Não. Mas você se converteu, começou a se fiar com Deus. Primeira coisa que falam: você está fazendo isso? Olha para o teu irmão e fala: o melhor lugar que tem na tua vida para você investir, com certeza, é no Senhor Jesus, na casa dele. Porque Ele vai te retornar tudo em dobro, em triplo. É verdade isso? Quem já fez isso e recebeu para dizer que é verdade? Olha para o lado agora e fala: glória a Deus que não foi só comigo. A aparição aqui registrada, antes da ressurreição, o Senhor tinha dito aos seus discípulos que Ele encontraria um lugar determinado na Galileia, na sua ressurreição. Mateus 28, 10, fazer a Gleice trabalhar um pouquinho hoje, que ela está passando sempre para a Lília e tal, agora a gente vai fazer ela trabalhar um pouquinho. E a Lília já não está nem vindo de sexta já por causa disso, que eu falo: chega lá, Gleice, passa para mim e tal, né? Então a gente vai quebrar isso. Mateus 28, 10 diz: então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Bom,
foi avisado, me verão aonde? Na Galileia. No que? No mar da Galileia. Jesus nunca fez nada sem antes avisar. Nada. E aí quando a gente entende, mas devido à falta de fé e o medo dos discípulos, eles tinham permanecido em Jerusalém. Você sabia que tem gente que você fala, Deus está falando com você, vai. Deus tem uma outra porta de emprego, vai. Deus tem para você alguém, vai. E a pessoa fica parada em Jerusalém. Chacoalha o vizinho e fala, você está parado em qual Jerusalém? Tem gente que está empacada em Jerusalém, na mesmice, na mesma fala, do mesmo jeito de se vestir, até o cabelo é do mesmo jeito. Eu costumava brincar antigamente que tem mulher que até hoje não usa mais, usava Ramonas assassinas. Quem lembra de algo que chamava Ramona? Quem lembra de Ramona? Ramona era uns negocinhos assim, que a mulherada enfiava assim no cabelo, e eu brincava como teve os Mamonas assassinos, tinha mulher que usava Ramonas assassinas, aquele cabelo ficava amassado, essa coisa mais linda. E não muda, 20 anos depois, 30, 40, 50 depois, mesma foto, mesma cara, Jesus. E depois, por que minha vida não muda? Olha para o teu irmão e fala, começa em você. Ouvi isso de Deus, ouvi isso, olha, várias vezes de líderes, ouvi isso da minha esposa. Começa em mim. Eu preciso mudar para as coisas acontecer também. Se eu não mudo, como é que, quem trabalha aqui? Você não aperfeiçoa, você não melhora nem a sua tecnologia de computador e quer que o teu chefe te jogue mais para cima, de que jeito? Não, você tem que começar a se destacar. Levante sua mão e fala assim, eu vou me aprimorar em nome de Jesus. E todo o medo, toda a falta de fé que estava me prendendo em Jerusalém, segurando eu com portas fechadas, isso vai cair por terra em nome de Jesus. Olha o que diz Marcos 14, 28. Por que tem muita gente que... Eu vejo muitos meninos bons de bola que não deram certo na vida. Marília tem uma safra, aqui já passou craques de bola. Hoje tem um que está no Noroeste. Mas já passaram caras muito bons de bola. E às vezes não foi para lugar nenhum. Há 3 anos atrás eu estava jogando com um cara chamado Júlio César, zagueiraço, que o Gum que joga no Fluminense era a reserva dele no MAC. Mas ele, por causa de um monte de, eu acho que não vai dar para mim, não sei o que e tal, e ele foi parando e parou, hoje está barrigudão, uma coisa linda, com 30 anos, e o Gum está no Fluminense. E o Gum era banco dele no time do Marília. E o cara hoje é o titular do Fluminense no Rio de Janeiro. Eu estou dizendo com um cara que eu joguei aqui há 3 anos atrás. Aonde está isso? Estava no futebol? Não, ele era melhor que o cara. Estava aqui, ó. Põe o dedinho assim e fala assim, meus problemas começam aqui, ó. Eu decido quem eu sou. Se eu sou bonito, se eu sou feio, se eu sou inteligente, se eu sou burro. Eu decido. Você vai falar, o que tem isso a ver com a pregação? Você vai ver que Pedro decidiu voltar a pescar. Sendo que Jesus tinha falado, não volta. Lá, você já ouviu a semana passada aqui, que o Senhor tinha feito uma pesca e falou, vocês serão pescadores de homens. Vou chegar lá. Mas olha o que diz Marcos 14, 28. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia. Jesus informa isso, convicto que seria assim. Então diga para o teu vizinho, fala assim, Jesus falou para você, fala para ele, falou para você que quando tudo morresse em volta de você, quando tudo estivesse dissipando em volta de você, ele iria diante de você lá na Galileia. Fala, eu vou chegar no mar da Galileia hoje. E quando você chegar no mar da Galileia, por mais que você esteja pescando, jogando rede e não pegando nada, grava uma coisa, com Jesus, ele só fala assim, joga do lado direito e dá certo. Sem Jesus, você joga do lado direito, lado esquerdo, joga para cima, joga para todo mundo é lado. Não vai adiantar. É como mulheres que às vezes estão orando, não acontece, não aparece nada. Não aparece nem um feinho para remédio. Joga o cabelo para um lado, joga para o outro, e veste, chacoalha. Joga debaixo da autorização de Jesus, você vai ver, se não aparece um alvo, fala, uau! Ai, mas eu estou me sentindo a Bete a feia. Lembra daquela personagem da Bete a feia? Quem lembra? Pois é, mas se chegaram a ver a Bete a feia depois tirado tudo aquilo, quem era a Bete a feia? Mulher era um avião. Depende.
tudo vai do que se transforma. A Rede Globo tem mostrado, para dizer que não mostra nada de bom, de vez em quando. Fantástico quando eles pegam, por exemplo, falo de Fantástico depois do culto, quando eles pegam aqueles empresários que faz o cara, por exemplo, se vestir como peão e ir trabalhar com a peãozada. Quem já viu? Ninguém conhece o cara, ou a moça. Há um mês atrás, sei lá, eu mostrou uma mulher dona de uma transportadora, uma das maiores do Brasil, e ela se vestiu como uma pessoa comum, trabalhou enchendo pneu, lavando caminhão, fazendo um monte de coisa, e os caras ainda deram dura nela, que ela era meia mole. E foi bom que todos eles tiveram que ver uma coisa, tiveram que ver que tem gente que veste a camisa, tiveram que ver que é difícil trabalhar de peão na empresa deles, e tiveram que ver que tem gente que tem sonhos. E aí eles choram depois, sabe, tudo que aquele cara que trabalhou comigo aquela semana, tudo que ele queria, sabe o que é? Botar o filho na faculdade. O outro, tudo que ele queria, um dia ir para a praia com a mulher dele, que ele nunca foi para a praia. E aí a pessoa que tem jato, tem avião, tem navio, tem estrela, tem 2 Sol que ela deixa guardado na garagem, 2 Audi, ela olha e fala, meu Deus, o cara só queria ir para a praia de ônibus prata, para a praia grande, só isso. Mas ele não teve. Então a primeira coisa que você precisa entender, que às vezes a pessoa se coloca, e Jesus se fez como um empresário daqueles. Talvez você não percebeu. Se Jesus é o dono de tudo, quem concorda que ele é dono de tudo? Tem uns que não concordam. Vou repetir, Jesus é o dono de tudo, porque ele diz, tudo é do meu Pai, e em João 17, eu e o Pai somos um. Se ele e o Pai são um, se tudo é do Pai, quem tem filhos aqui? Que é teu é de quem? Dos filhos. Lógico que é. Tudo que a gente faz é para filho. E a grande verdade que nós precisamos entender, Jesus se fez pobre, humilde, veio aqui na terra, pecador, igualzinho eu e você, teve fome, fez tudo que a gente faz normal. Quer dizer, ele só não fez o que a gente faz anormal, que é pecar. Ele nunca pecou. Isso ele não fez. Veio aqui, cresceu, obedeceu e morreu obedecendo. Mas ele não foi conhecido pelos funcionários da empresa do pai dele. Ele foi? Não. João 1 diz, e o verbo se fez carne, e a carne habitou no nosso meio, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus, se ele vier hoje de Marília e entrar nas igrejas e sentar no banco com uma roupinha tipo normal de peão, a maioria não vai nem sentar do lado dele, abraça teu irmão, vai ter gente que não vai nem olhar para ele. E aí? Você sabe quem é que está sentado do teu lado? Você sabe quem é que às vezes te pede uma esmola no farol? Faz ideia não? Ou não pode ser um anjo? Te pedindo um pratinho de comida amanhã. Ah, esses nóia aí fica pedindo. E se não for um nóia? E se for um anjo pedindo para ver teu coração? Você foi reprovado. Então nós não temos que ver, lógico, tem aqueles que você vê toda semana, aí você fala, esse anjo é caído, porque ele está aqui toda semana. Aí dá para desconfiar também. Mas não, vamos caminhar só mais um pouquinho. Tendo retornado a Galiléia, os discípulos saíram e não sabiam o que fazer. E a Bíblia diz que eles tinham sido pescadores. Marcos 1, 16 a 20, vamos ler. Marcos 1, 16 a 20, Gleice Suelen, nossa americana. Simão Pedro era uma espécie de líder. Deus trabalha muito em Simão Pedro, nervosão, porém inconstante. Deus já me trabalhou muito nisso. Ser nervosão ou não, já trabalhou muito nisso. Mas glória a Deus. Marcos 1, 16 a 20. Marcos 1, capítulo 1. Não entrou? Ah, tá lento? Entendi. Marcos 1, 16 a 20. Vamos ler comigo na minha Bíblia. Mateus, Marcos é o próximo livro. Quem trouxe Bíblia, agora é a hora. Agora é a hora. Vamos usar a Bíblia. Disse uma moça bonita aqui, bem casada. Vamos ler agora. Diz assim, 16. Andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam rede ao mar. Lançavam rede ao mar, e Jesus quis fazer deles pescadores de homens. Pois eram
pescadores. E o que mais? E deixando logo as suas redes, o seguiram. Passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. Logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Opa, aqui nós vemos uma coisa bem interessante. Então esses caras aqui, eles tinham barcos, tinham um pai que era de uma indústria de pesca, e tinham até funcionários. Jesus foi lá, parou, olhou para aqueles caras que eram pescadores, que tinham uma condição de rede, de um barquinho bacana. Pedro era casado, para quem não sabe, tinha sogra e tudo. E a grande verdade, que o que acontece quando você entende isso? Pedro tomou a iniciativa de pescar, porque ele vinha de um estágio de alguém que era filho de pescador. E me chama muito a atenção, quando é chamado Pedro, quando o Senhor fala, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Quem lembra de Jonas? Jonas foi alguém que, mesmo não sendo pescador, foi lançado no mar e ficou 3 dias dentro de um grande peixe, alguns dizem grande baleia, não foi? Porque ele não quis pregar para Nínive. Pedro, filho de Jonas, olha só, comparativo, Pedro, filho de Jonas, ou Simão, Pedro, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Claro que eu amo, mentira. O que Jesus estava fazendo com ele é dizendo assim, não é verdade. As pessoas dizem, bispo, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, olha, eu vou me abrir, eu vou levar gente na célula, eu vou levar no chá. Aí de repente você fala, toma 5 convites do chá de mulheres e vende para mim. Nossa, que peso. Não ama. Quando você ama, você ajuda a empurrar o barco, você ajuda a empurrar tudo que significa de Jesus. Amar é você empurrar esse barco para frente. A gente precisa ter indignações. E a gente precisa acordar para uma realidade. Primeira coisa que a gente vai encontrar, Pedro tomou iniciativa, 6 homens foram atrás dele. Olha para o teu vizinho e fala assim, cuidado com quem você está seguindo na carne. Nesse momento, Pedro estava na carne. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para eles, para 500, agora você sabe, apareceu para um monte de gente. E Jesus tinha dito lá atrás, Pedro, você vai ser pescador de homens. Ninguém quer ser pescador de homem, todo mundo quer ter sua casinha, seu empreguinho, e viver, e se possível pegar um culto de domingo, e não me encham as paciências. E quer saber mais? Talvez eu também. Só que não é bem assim. Só que não é bem assim. Se todos pensarem assim, se todos forem assim, como é que vai ser? Quem vai ser pastor se todo mundo for ovelha? Quem vai comer peixe se todo mundo quiser comer peixe e ninguém pescar? Como é que nós vamos comer aquela farinha de trigo gostosa se ninguém plantar trigo? Nós só comemos porque tem um monte de peão que está trabalhando, plantando na roça, fubá, melancia, está plantando. Ou é mentira isso? E são os caras menos reconhecidos. Quem ganha dinheiro é o atravessador e o mercado. Ou é mentira isso também? Você vai lá, o cara que produz laranja, ele vende uma caixa de laranja, os caras pagam tipo R$5 numa caixa de laranja. Você vai no mercado, o cara põe a R$2,70, que eu vi essa semana no Confiança, R$2,70 o quilo da laranja. Só que na hora de comprar é R$5 a caixa. E aquele coitado que trabalha sol a sol, a gente ainda passa e tira um baratinho, porque ele fala, irmão do bom, perdido, me prende ainda brinca que o cara é caipira. Graças a Deus por eles. Levante a tua mão e fala, Senhor, guarde e proteja todos esses homens e mulheres que estão na roça. Proteja, guarde, Senhor, faça justiça na vida deles. Eles merecem mais do que a gente. E aplaudo o Senhor por isso. Quando chegou de manhã, os caras pescaram a noite inteira. Quem já pescou aqui a noite inteira e não pegou nada? Tem uns pescadores aí. Quem já pescou a manhã inteira e não pegou nada? Eu também. A gente fica cansado tanto de jogar varinha, puxa, e joga e puxa, e não pega nada. E não pega nada.
Isso é que nem célula. Às vezes você faz célula, distribui 20 convites, convida todo mundo, manda o pessoal faz positivo. Tem gente mentindo com o dedo positivo do AT agora. Você fala, você vai na célula, a pessoa fala assim. Aí chega no dia, a pessoa não apareceu. O que ela fez? Corta o dedo dela no próximo desenho que ela mandar para você. Fala, é mentira mesmo, você não vem? Aí você fica olhando e fala, as pessoas estão mentindo no WhatsApp. E é como eu brinco, né? Todo mundo hoje nesses equipamentos modernos, eu até brinquei com meu cunhado esses dias, toda a modernidade foi criada por Deus. As pessoas é que não sabem. Mas site, por exemplo, foi criado por quem? Por Deus. Quem sabia que quem criou o site foi Deus? Gênesis 12. Deus disse para Abraão o quê? Sai-te da tua terra, sai-te da tua parentela. Quem criou o site foi Deus. E aí tem um outro detalhe que quem criou foi Deus. Se você falar, Senhor, eu posso ir lá em Marília? Ele fala, aí pode. Foi Deus também que criou, aí pode. E tem coisa que Deus, se você não pedir, Ele não te dá. Então você tem que pedir, aí está escrito assim, aí pede, aí Ele dá. Se você não entender isso, são coisas simples, tudo está na Bíblia. E tem inclusive um cara na Bíblia, que o nome dele é iTube. Se você não achar, você me fala que eu te dou o endereço. Tem um cara, o iTube. Aí copiaram para não pegar mal, colocaram YouTube. Mas está na Bíblia também. Tudo fala assim, tudo quem fez foi Deus. Tudo. Sol, a lua, as estrelas. Olha para o teu irmão. Você também fala, glória a Deus. Amém, foi todo mundo. Aquele cara chato que você conhece, foi Deus também. Quem tem família? Foi Deus que fez essa família. Fala misericórdia. Vem comigo em João 21, 4 a 6. Jesus tinha vindo para fazer uma outra aparição aos discípulos, especialmente. É interessante que ele queria aparecer especialmente a Pedro, porque ele disse em Mateus 16, 19, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Então, ele sabia que tinha que ter um cara, o chato, que negou 3 vezes. Você sabia que às vezes a pessoa que mais negou, que mais pecou, é o que vai ser um baita líder? Aqueles bonzinhos, o irmão do filho pródigo. Ele diz, eu nunca pequei, eu nunca namorei, eu estou casando virgem, o senhor nunca matou uma galinha para mim. O irmão vem e fala, eu fiz tudo isso, pai, e eu estou de volta. E o pai pega e enche a bola dele. Quem que você acha que pregou mais? O que voltou ou o que estava em casa? Claro que é o que voltou. Mas olha o que diz 21, 4 a 6 de João. Vamos ler, gente? Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Vamos gravar primeiro essa parte. Levante sua mão e fala, Jesus está na minha praia. Eu não ouvi isso. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Meu Deus, faz assim, meu Deus. Continue. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam. Os caras estão dentro de um barco, aquele barco daquela época que não era como os de hoje, jogando uma redinha. Jesus é brincalhão, né? O que eles podiam ter de comer dentro daquele barco? Nada. E o próximo versículo, o que diz? Então disse-lhes, lançai a rede à direita do barco, achareis. Assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse, olha que interessante, por que Jesus amava esse cara chamado João? Aquele discípulo a quem Jesus amava, ele deu um toquezinho no Pedro, assim, falou, Pedro, o lance que está acontecendo só pode ser ele, é o cara, é Jesus. E eles estavam a 90 metros, se aqui tem 40, daqui naquela parede do outro lado vai dar em torno de 80, pouquinho mais, o dia clareando. Gente, você acha que não dava para dar uma notada quem era? Ninguém conheceu que era Jesus. Meu Deus. E aqui diz assim, ó, simplesmente, Pedro é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, ouviu o que João falava. E ele diz, cingiu-se com tua veste, porque ele havia se despido, e lançou-se ao mar. Tudo nisso tem Jesus.
Jesus tem aquele Joãozinho do lado, que era amoroso, meninão, meigo. Quem conhece alguma pessoa que é muito meiga, muito fofa? Gente, você não conhece pai, apresenta alguém muito meigo, muito fofo para eles conhecerem, que deve ser uma vida infernal, não conhecer ninguém assim. Gente, não é possível você não conhecer ninguém meigo. Você tem que conhecer uma pessoa boa. Quem conhece gente ruim? Todo mundo conhece. Quem conhece gente invejosa? Todo mundo conhece. Avançadinho? Todo mundo conhece. Aí você fala um meigo. Não tem. Tem não. Tem que ter. O grande problema é que às vezes a gente não está aberto para ver. E a Bíblia está dizendo aqui que Pedro ouviu o que ele falou. E quando Pedro ouviu o que ele falou, Pedro olhou para João e falou: você tem certeza? João falou: tenho certeza. Olha o tamanho do milagre que está acontecendo. A gente lançou a rede, os peixes estão vindo. Pedro, se toca. Pedro era um líder, mas era meio burrão. Você conhece gente líder assim? Quem é casado aqui? Quem conhece um marido meio burrãozão assim? Nervoso. Tá cheio. Faz isso, amor. Só acorda com marreta. Misericórdia. Tem gente que, não entende. Mas amém. Vamos caminhar. E simplesmente, a Bíblia diz, gritaram como resposta: não temos o que comer. Grite: não tenho o que comer. Olha para o teu vizinho e fala: o que é que está faltando na tua vida? Então o homem disse: lançai a rede à direita do barco, achareis muitos peixes. Primeira coisa que você tem que perguntar: Jesus, qual que é a minha direita? Qual é o lugar que eu tenho que lançar? Essa igreja, por exemplo, é fruto de uma palavra como essa. Há 2 anos atrás, nós estamos na Rua Bahia, e alguém disse: olha, o Senhor deu uma revelação que a igreja vai ser do lado direito da linha do trem. Glória a Deus, a gente já estava do lado direito da linha do trem. A linha do trem passava do lado da igreja. Mas aí, pregando a palavra, não sei se a bispo ou eu pregamos essa palavra, e veio simplesmente: lança a rede do lado direito e achareis o lugar que será a igreja. E aí nós entendemos, eu tinha procurado em vários lugares que a gente estava procurando, mas do nada apareceu esse prédio do lado direito. Em 1 semana o contrato estava assinado. E eu teimosamente, como Pedro, tenho que admitir, sabe onde que já estava praticamente alugado o prédio? Naquela rua que sai lá na rodoviária nova, Carlos Artêncio, acho que é o nome da rua. Um antigo boliche que teve lá, quem lembra que teve um boliche, do lado tinha uma distribuidora de bebida, quem lembra? Quem lembra das duas coisas, fala: Senhor, me perdoa pelo boliche, pela bebida. Você lembrou da X Carió e lembrou do boliche, pede perdão. E depois eu não vou nem continuar, que tinha uma quadra de tênis e um motel, eu vou parar. Então, em nome de Jesus, era ali. E aí a gente estava pegando tudo aquilo. O dono pegou o contrato para levar para uma fazenda, que ele ia analisar, para ver se os detalhes estavam bons. Naquele ínterim, que estava o contrato pronto para ele analisar, apareceu esse daqui, e nós viemos aqui, olhamos, e o dono do prédio olhou para mim, para a Rô, e disse assim para a moça da imobiliária: pode alugar para eles. Desse jeito. A gente olhou assim um para o outro. Não, o prédio é de vocês, homem de Deus. Desse jeito: homem de Deus, esse prédio é teu. Eu fiz o contratinho. Aí quando passou uns 10 dias, eu nem fui atrás do outro, deixei quieto. Aí a moça virou e falou assim: o homem lá resolveu que ele não vai alugar não, que ele vai vender. Falei: bem feito, porque eu já aluguei também. Não ia ser para mim também. Então tudo que Deus faz é bom. Fala para o teu irmão: fala, aquela porta que fechou na tua cara, é Deus te livrando. Aquele partido que fechou na tua cara, que partiu, é Deus te livrando. Deus te livra às vezes, sabe, você fica chorando por alguma coisa, que Deus está te dando um livramento tremendo. Deus te livra. Gente do céu, você tem que aprender a ver livramentos de Deus. Fala: Deus, me mostra os teus livramentos, e que eu possa ser grato por cada livramento.
Senhor, muito obrigado por todas as vezes que as portas se fecharam, porque era o Senhor não permitindo eu dar cabeçada. Aplaudo o Senhor por isso. Nós sabíamos, nessa ocasião Pedro era novato, um personagem central, mas é engraçado que ele já tinha vivido uma pesca maravilhosa. Em Lucas, no capítulo 5, ele tinha vivido uma pesca aonde foi diferente. Como Jesus é amoroso, Bispo Romildo, como Jesus é amoroso. A primeira pesca, ele virou para os caras, ele chegou e falou assim: afasta um pouquinho o barquinho para mim. E os caras afastaram, ele sentou dentro do barco, pregou para o pessoal usando o barco deles. Depois que eles acabaram de pregar, todo mundo converteu. Ele fez um apelo: quem me aceita em nome de Jesus, tal, belezinha. Ele falou: agora lança o barco para o lugar mais profundo. E eles foram. Quando chegaram no lugar mais profundo, ele falou: lança a rede. Lançaram. Olha, se eles não pedem ajuda de outros barcos, o barco tinha ido a pique. O que é a pique? Tinha afundado. Então, naquela época, olha o que diz, vamos lá para você entender. Lucas 5, de 1 a 11, está na tela. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago. Esse lago de Genezaré, por favor, é o lago que nós estamos falando, é o mesmo. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pura coincidência, tinha 2 barcos, ele foi logo no de Simão e pimba, sentou no barquinho. E o que diz ali? Pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, assentando-se, ensinava do barco a multidão, ou multidões. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo, ou seja, solta este barco, vamos entrar para a água mais profunda. E quando acontece tudo isso, lançai vossas redes para pescar. Olha o que diz ele, vai lá, eu quero te ouvir. Respondeu Simão: vamos? Nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Nota que Pedro, ele é um personagem engraçado. O mesmo cara que era nervoso, que às vezes dava umas falhadas, mas ele olhava para Jesus e falava: o Senhor mandou, eu obedeço. Como é lindo obedecer, gente. Jesus olhava para Pedro e falava: como é que pode, né? Pescador, um matuto desse aí, mas você fala para ele, ele obedece. Gente, tem um monte de gente que não obedece nem a pau. Não vai ali, não faz isso, a pessoa faz tudo ao contrário. E olha o que diz ali, simplesmente o que acontece, onde que eu estava? 6. E isto fazendo apanhar grande quantidade de peixe, rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco: gente, vem aqui, para que fosse ajudá-los. Foram, encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Bate a mão assim no teu vizinho e fala assim: se você obedecer, bate a mão, fala: se você obedecer a Deus, em nome de Jesus, você pode viver milagres que vai sobejar. Te prepara para ser um dos grandes dessa igreja. Glória a Deus. Agora, olha de novo, WF principalmente, que é meu amigo, olha de novo a atitude de Pedro, o grande Pedro. Vamos lá? Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que ele era? Então, a primeira vez que Jesus fez um milagre, Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, eu sei que você é pecador. Olha para o teu vizinho e fala: Jesus sabe tudo. Fala para ele: Jesus sabe tudo, sabe das suas fraquezas, sabe. Tem gente que fica 200 anos na igreja e nunca converteu. Não sabe o que é dar um glória a Deus e lá, mas não sabe. Vai ficar 200 anos querendo entender, sem entender, porque nunca Jesus entrou aí dentro. Você entendeu que ser cristão é bacana. Eu jogo bola com um monte de gente que a gente ora um Pai Nosso antes de começar. Começou o jogo, alguém deu uma pegada, o cara fala um palavrão lá. Então, mas ele diz que ele é cristão. Não é. É tristão de ver. É diferente. A gente tem que ter esse entendimento. Olha que coisa, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos seus companheiros, bem como de Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Ele não era um peão não, ele tinha barcos. Pouca gente fala isso de Pedro.
Eu vejo Pedro, pescador. Pedro tinha barcos. Quem tem barco aqui? Ninguém. Pedro tinha. Olha que legal. E o que está dizendo aqui? Tinha sócios. E aí esses sócios, não temas. Vamos lá, diga para o teu vizinho. Jesus está dizendo para você: não temas, doravante será pescador de homens. Às vezes a gente não entende. A gente não entende isso. Nem todos aqui serão pastores, pregadores. Não. Nem todos. Mas a gente começa a entender quando Deus quer fazer, quando a gente começa a ver os sinais. E os sinais começam a acontecer. Jesus do lado. Ele sentou no barco. Jesus veio na areia, assou peixe. Jesus fez milagre. E o tempo todo ele olhava para Pedro, olhava para aquele povo. Mas Pedro, ele olhava na cara de Pedro e falava assim: Pedro, você será pescador de homens. Eu olhava para Tiago, João e tal. Pedro, você vai conduzir esse pessoal. Gente, como é importante ter um líder. Como é importante. Quem é casado aqui? Seja líder na tua casa. Seja líder. Ah, mas eu não tenho marido. Seja o líder do mesmo jeito. Ah, eu tenho uma turminha lá. Seja líder. Pedro era líder natural. Por isso que Deus levantou Pedro. E a primeira coisa que eu vejo depois de tudo isso, nessa ocasião, Pedro, ele era um personagem carnal, pecador, e ele disse: Senhor, afasta de mim que eu não sou digno do Senhor. O Senhor é muito santo, eu sou pecador. Por quê? Porque ele era nervoso. Por quê? Porque ele era casado. Por quê? Porque ele bebia um vinho. Por quê? Porque ele tinha um monte de porquês. E Jesus olhou para tudo isso e falou assim: Pedro, quando você se converter, você vai e prega. Mas é tão interessante que em todas as situações de Pedro na Bíblia, que você encontra Pedro, tudo que acontecia, Jesus perguntava, por exemplo: que dizem do Filho de Homem? Ficava todo mundo quieto, tudo acovardado. Pedro dizia: tu és ungido, o Filho de Deus. Ô Pedro, não foi você que revelou, foi Deus. Não é isso? Na sequência, Jesus vira e fala: tenho que ir para Jerusalém. Pedro, coitado, não vai não, vão te matar lá. O que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Você já imaginou Jesus falando isso para você? Uau! Olha para o teu irmão e fala: Jesus não pegava leve, né? Primeiro olha para o teu irmão e fala assim: não foi você que revelou isso, foi o Espírito Santo. Agora imagina, o mesmo Jesus olha, levanta aquela mãozinha santa: para trás de mim, Satanás. Pedro acho que olhou e outra. Aí os que estavam do lado dele já olhavam mais assim, né? Eu sempre achei que esse cara era meio estranho. Por quê? Você já percebeu que as coisas boas ninguém guarda? Faz um monte de bem para todo mundo aqui, paga pizza, convida, me leva para algum lugar. O dia que você deu uma pisada na bola, só grava o que você pisou. O pessoal só grava as coisas ruins, gente. Impressionante. Você fizer 1.500 coisas boas, o dia que você fizer algo errado, você está morto. Porque as pessoas só julgam você por isso. Por isso que está em Mateus, não precisa abrir, inglês. Por isso que está escrito em Mateus 7, versículo 3: tira o cisco do teu olho antes de você julgar a trave dos outros. Ou tira a trave do teu olho antes de julgar o cisco. E eles ficaram sem entender quando Jesus disse isso. O que Jesus estava dizendo? Gente, não é fácil julgar os outros. Eu costumo dizer que tem uma profissão que eu não suporto: é crítico de arte. O cara vem, fica lá, gente, se mata para fazer um painel na parede, faz a coisa mais linda. Quando ele acaba de fazer, aparece aqueles Galvão Bueno, sabe? Que sabe tudo. Galvão Bueno sabe tudo. E o cara vem e fala assim: na verdade falta um pouquinho de brilho. O pincel parece que ficou meio grosso. O infeliz nunca pintou, mas nem um quadro na parede. Como é fácil criticar. Eu lembro que a gente fazia, uma vez nós fizemos uma marcha maravilhosa, teve DVD na época. Você dá um DVD, meu Deus, uma bicicleta, foi uma luta para conseguir uma bicicleta. E aí tinha gente que chegou: eu não participo, porque eu acho assim, tem que ser que nem lá em São Paulo, porque lá em São Paulo os caras chegam a doar até carro. Fácil falar, né? Tenta tirar uma bicicleta em Marília para você ver a diferença. Mas faz parte. Levante a tua mão e fale: eu não serei crítico. Eu vou obedecer. E vou lançar a minha rede. E vou ver a pesca milagrosa que o Senhor tem para a minha vida. A quantidade
de peixe, 153 peixes, me chamou a atenção. Por quê? Porque eles estavam em 7. Eles pescavam, tinham que voltar e vender os peixes para sustentar suas famílias. E aí eu falando com o Senhor sobre isso, e o Senhor me deu um número, porque você vai encontrar essa pesca maravilhosa justamente no capítulo 21, no versículo 6. E se você dividir 153 por 7 caras, você vai chegar exatamente a 21 peixes, 6 para cada irmão. Acho que você não entendeu isso. Fala para o teu irmão, 21 peixes, 6 você tem de direito. Não, mas isso é de entrada, porque você tem 153 até o final do ano. Glória a Deus. Não podemos imaginar o que Pedro fez quando saiu da água. Eu achei interessante, Pedro pingando daquele que havia negado anteriormente Jesus. Aí ele chega pingando, molhadinho de madrugada, molhado, nadou 90 metros, chegou cansado, e Jesus assando um peixe. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar quanto tempo eles tiveram para ter uma conversa? Até aqueles caras virem com 153 peixes, 90 metros, com barco, com mar, com onda, e Pedro. E eu fiquei pensando sobre isso, irmão Marques. Eu fiquei pensando, Jesus sentado assim num toquinho, assando um peixinho, e eu olhava para Pedro, e eu olhava para Pedro de novo, e Pedro molhadinho, encostadinho na fogueirinha, e eu olhava para Jesus, é Jesus mesmo. Gente, que situação, eu fiquei pensando nesse quadro. Olha para o teu irmão e fala, imagine esse quadro. Quem consegue imaginar? Pedro, Jesus, peixe assado, ele olhava, e ali dentro dele tinha algo que dizia assim, você me negou 3 vezes. E Jesus quieto, olhava para ele. Gente, o que mais mata uma pessoa é quando você encontra essa pessoa, e ela olha na tua cara, como se nada acontecesse. Eu já tive esse prazer de fazer isso. Saber uma vez que a pessoa acabou com a gente, a pessoa encontrou, ficou vermelho, oi, a paz, como é que você está? E a pessoa olhava sem graça, vermelho, verde, foi mudando, parecia um jogo de luz. E aí, tudo bom? É gostoso que você fica olhando assim, então, né? E está bem a igreja? Tá, né? E a bispa? Bem, né? Qual o nome daquele menino teu do meio, aquele mais magro? Sam. Então, é isso, né? Ah, eu vou, entende? Estou indo, vai. Foi tropeçando, a coisa mais linda do mundo. E eu não precisei fazer nada. Olha para o teu vizinho e fala, você não vai precisar fazer nada. Porque quando você está diante de Jesus, Ele sabe tudo o que você já fez, o que você vai fazer. Porque quando Ele disse que Pedro ia negar Ele 3 vezes, Ele falou antes de Pedro negar ou não? Então olha para o teu irmão e fala, cuidado para você não negar Jesus durante o ano. Ah, eu não vou negar, Pedro também disse, eu jamais, só por cima do meu cadáver, etc e tal. Jesus olhou e falou assim, 3 vezes antes do galo fazer kikiriki, tá? Você vai me negar. Foi megalizar esse galo, né? João? Foi bom você fazer isso, tinha uns dormindo. Tem gente que até espreguiçou quando ouviu você fazer isso. Tem gente que achou que é para levantar. Tem gente que falou, nossa, é hora de ir embora. Gente, né, já olhou. Tem uns que já bate do lado pensando que é esposa, amor, acorda, café e tal. Verdade. Glória a Deus, né? Como a gente pode ter essa liberdade no Espírito. E a gente sempre teve isso. Aí eu fiquei pensando, conforme Jesus esperou Pedro se secar, viu, Tiago? Pedro secou, depois que ele estava sequinho, maravilhoso, aí Jesus chegou, aí chegou os outros, Pedro ajudou a puxar os peixes, aí um olhava para a cara do outro, né? E Pedro, né? Eu imagino eles falando assim, é ele mesmo? E Pedro, se não for, parece pra caramba. Ele falou alguma coisa? Não abriu a boca. Gente, o que mais mata a gente é quando alguém não abre a boca perto de nós. Você já tentou brigar com alguém que não abre a boca? Tenta.
Tenta brigar com alguém que fica quieto. Xinga, pelo amor de Deus. Vai, eu só quero dar um tapa. Um tapa eu quero dar, você não abre a boca. A pessoa não abre a boca. E Jesus ficou quieto. Aí ele virou para o pessoal e falou assim: traz uns peixes desse aí que vocês pegaram, vamos assar, viu, Silas? Colocaram em cima da brasa, porque ele viu que a galera chegou com fome. 7. Aí começaram a comer. Naquilo que começaram a comer, olha como Jesus tinha todo um plano. Aí ele deixa aqueles 6 comendo e vira para Pedro e fala: vem, Pedro, agora é eu e você. Meu Deus, faz assim, meu Deus. Imagina eu e você, você e eu juntinho. Aí saem os dois, cheio de desculpas, e saíram andando tranquilo. De que pegar aqui que fica bom o pessoal que está em casa. Aí Pedro saiu, vem cá, Tiago. Vem. Esse é o Pedro. Você acha que Pedro estava assim animadinho desse jeito? Pedro. Lembra? Vai lá. Joãozinho era assim magrinho. Vem lá de trás ovinho. Vamos, Pedro. E aí, Pedro? Tudo bem? Tudo? Tudo bem. Pedro, tu me amas? Ama? Amo. Apacenta meus cordeiros. Pedro. Pedro. Tu me amas? Amo. Ama mesmo? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, olhando para Deus ali na câmera agora. Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Tu sabes de todas as coisas. Aí Pedro olha, preocupado. E ele olha. E desse aí, o que vai ser? Fala. E desse, o que será? Aí Jesus olhou, falou assim: não se preocupa, pode sentar, João. Não se preocupa não, porque esse daí é um problema meu. Espalharam a notícia que João não iria morrer, porque Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu volte, não é problema teu. Pedro era cheio de ser preocupado com as coisas que não era para ele se preocupar. Olha para o teu vizinho e fala: para de se preocupar com as coisas que não é para você se preocupar. Está no finalzinho de João 21, você vai achar essa historinha. E aí você vai encontrar. Só que eu tenho uma revelação de Deus para a tua vida nessa noite. Quem quer essa revelação? Se eu quero que ele fique até que eu volte, isso não é um problema teu. Espalhou-se a notícia que João não iria morrer. Verdade. João, na verdade, morreu. Foi para a ilha de Pátimos e ficou lá muitos anos preso. Morreu. Só que, quem escreveu Apocalipse? Não entendi. E se em Apocalipse está escrito no início: eu sou o início, meio e fim, eu sou o alfa, o ômega. Acompanhando? Lá no capítulo 21 e no capítulo 22 termina: nenhuma palavra pode ser acrescentada, nem tirada deste livro. Foi João que escreveu, e lá no capítulo 21 está assim: já não existe mais céu, já não existe mais terra. João viu até o último dia da terra e escreveu no livro. Ele ficou em espírito até o último dia. Acho que você não entendeu isso. Então aplaude o Senhor por isso. Ele viu porque quando você assiste na ceia aqui, que a gente mostra aquele cidadão de cabelo branco, com aquelas cornetas, quem lembra na ceia? E ele não vê os anjos, ele não vê os 24 anciãos, foi ele que viu e foi escrevendo. Ele chegou lá, ele viu tudo. Então ele não morreu da maneira que eles esperavam, ele morreu. Só que ele viu tudo e escreveu, tipo, está consumado, ele viu tudo. E eu quero dizer para você, olha para o teu vizinho do lado e fala: está tudo escrito a teu respeito. Está tudo escrito o que vai acontecer esse ano. Se você obedecer, se você não pisar na bola, você vai ter o melhor ano da tua vida.
Glória a Deus. Glória a Deus. Lançar a rede significa o quê? Pedro depois, quando a gente vai para Atos, só resumindo a história para não ler todos os textos, Pedro pescou no primeiro grande sermão que ele pregou. O Pedro, o cara nervosão que era sócio de 2 barquinhos de pesca. Quantos mil se converteram na primeira pregação dele? 3.000. Só que Pedro tinha que estar pronto, viu, bispo? Pedro negou, Pedro teve que ver Jesus, teve que andar lado a lado com ele, e depois que ele andou lado a lado com ele, eu imagino que Jesus olhou para ele, com aquele olhar de Jesus, você está perdoado. E ali Pedro se converteu. Ali ele se converteu. Coisa doida. Eu sempre procurei saber onde que Pedro se converteu. Pedro era um cara que tinha entusiasmo. E tem muitos na nossa igreja cheios de entusiasmo. Eu estou falando de conversão. Conversão, você larga as coisas e você segue. Largar e seguir. Todo mundo vai falar, mas você tem barco, a mulher dele deve ter falado, amor, mas do que a gente vai viver? Eu não sei bem, mas Jesus disse que não vai faltar nada. E não faltou, com certeza não faltou. E como é que a gente tem tanto medo de seguir o Senhor? E faltar as coisas? Por que a gente tem medo de sair do empreguinho? Mas e se eu não sair daquele emprego? Olha para o teu irmão e fala, quem é teu Deus? Aquele emprego é Deus. Se você for mandado embora, glorifica a Deus, que Deus vai fazer de você um empresário. Às vezes você precisa ser mandado embora para virar um empresário. Vocês conhecem a história do cara da Tramontina, não conhece? Quem conhece a história da Tramontina? Não é isso? O cara precisa ser mandado embora para deixar de ser porteiro de motel, para virar dono da Tramontina. Não sabia ler e escrever. Vendia ferramenta. Gente, às vezes a gente fica preso no toquinho. O toquinho que eu pregava aqui há muitos anos, que é da época de Hélio, Gabi, do pessoal mais antigo, era um tipo de gente que vivia dentro de uma caverna. E eles nasciam e cresciam tudo pendurado, que nem bicho, pendurado no toquinho. E uma água passava por debaixo deles. E ficava ali. E ali, conforme vinha comida, peixe, fruta, eles comiam. E viviam ali. E um dia teve um cara assim, meio nervosinho no meio, que ele olhou e falou assim, gente, a vida da gente vai ser isso aqui. E todo mundo, que a vida é boa. A gente está aqui, a gente é brasileiro, tem carnaval, tem tudo. Tem Temer, tem Dilma, tem Lula que estão querendo voltar de volta. Brasil é bom. E os caras segurando ali. Um dia ele falou assim, e se soltar? Morre. Se soltar, morre. Diz que quem soltou nunca voltou. Pô. Um belo dia, aquele cara meio cansado, ele olhou e falou assim, quer saber? Vou largar esse toquinho. Largou. Pá. Foi bater na cabeça. Pá, 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 tal. Acordou numa praia. E quando ele acordou, ele falou assim, olhou, viu aqueles coqueiros. Ele falou, eu morri mesmo. Eles tinham razão. Estou no céu, o céu é legal. De repente ele olha, toca e fala, não, eu estou vivo. Ele olhou, tinha aquela praia linda, frutas, coqueiro. Ele falou, gente, isso aqui é um paraíso. Preciso voltar e falar para todo mundo soltar o toquinho. E até hoje eu estou pregando isso. Olha para o teu irmão e fala, solta o toquinho. Você só vai ver, o que é teu toquinho? É um amigo. O que é teu toquinho? Um emprego. Não sei o quê. Como é duro largar o toquinho, né? Como é duro. Como é duro. Quando uma mulher fala, marido, entendi pelos cursos da UDF que eu vou ficar em casa e você vai me sustentar. Primeiro, quem quase morre é a mulher, porque ela fala, eu conheço meu marido. Mas Deus conhece teu marido. Ela fala, mas eu conheço mais ele do que qualquer um, mais do que o senhor. Tem mulher que fala. Aí Deus fala assim, deixa ela em casa que eu vou sustentar os dois. Os que fizeram isso aqui na igreja, por acaso Deus sustenta ou não sustenta? E o que é melhor, agora a mãe cuida dos filhos e amanhã vão virar homens e mulheres de verdade lá fora. É isso. Agora o que nós temos que entender de tudo isso, gente? Quando Jesus falou para Pedro, você vai ser pescador de homens. Se ele fosse crente, ele teria voltado a pescar? E o que é pior, ele voltou, 6 foram atrás dele. 6. Você sabia que a sua atitude leva mais gente atrás de você?
Então olha para o teu irmão e fala, teu testemunho é muito importante. Teu testemunho lá no teu emprego, no teu lar, é muito importante. Ah, tem gente que fala assim, não sei o que, vou parar. Você vai parar o quê? Para a tua célula e todo mundo vai saber que você parou porque você está um mau testemunho. Que é isso? Não é mais fácil vencer o que está errado? Não é mais fácil vencer o que está fora dos eixos? Nós temos que vencer. E a grande verdade, quando Pedro se converteu, ele foi e pregou. Eu li tudo isso hoje. 10 páginas sobre isso. Pedro, depois ele chega no Sinédrio, ele prega. A Rô gosta muito de pregar que Pedro foi preso. Quem já viu ela falando sobre isso aqui? Ela ama pregar essa palavra, porque é linda mesmo. E Pedro foi preso, sabe por que ele foi preso? Porque estava pregando Jesus. E sabe como é que ele pregava Jesus? Claudinho Angles. Sabe como é que ele pregava Jesus? Ele pregava Jesus assim, ó. Capítulo 3 de Atos. Curou um cara na porta do templo de Formosa. E assim que o cara foi curado, todo mundo veio lá. Em nome de quem que você fez isso? Em nome de Jesus, aquele que vocês mataram. Pedro. O Pedro, gente, aquele cara que negou Jesus 3 vezes. Os caras falaram assim, não fala desse nome aqui, afinal de contas, o cara morreu. Ele falou assim, quem me dera, eu vou ouvir vocês do que ouvir a Deus. Então vai para a cadeia, botaram na cadeia. No outro dia, o Senhor foi lá, enviou os anjos, soltou Pedro, volta e prega. No outro dia está lá Pedro de novo. Gente, crê em Jesus, que Ele salva, cura e liberta. Eu creio. O cara é fera. O Pedro. Então Jesus tinha razão. Quando ele se converteu, ele virou Pedro. O nome dele, deixa eu traduzir para vocês entenderem. O nome dele antes não era Pedro, era Simão Pedro. Simão é um nome que vem da tribo de Simeão. Simeão foi um dos grandes assassinos daquela tribo. Eu fui fazer todo esse estudo que não dá tempo. Sendo ele por isso que qualquer coisa já arrancava a faquinha e queria cortar a orelha do povo. Porque estava nele. Olha para o teu irmão e fala, todas essas atitudes do velho homem têm que morrer hoje. Enquanto não morreu aquela atitude de cortar a orelha, eu boto o dedo comigo assim, e não sei o que. Enquanto não morreu aquilo, Deus não pôde usar ele. Quando ele prostrou e disse, Senhor, aparta de mim que eu não sou digno, o Senhor é muito santo. Tipo, o que ele estava dizendo? Eu sou uma porcaria. Ele teve humildade. Hoje eu vejo um pessoal que o cara peca, pisa na bola, não sei o que, está arrependido. Estou arrependido, mascando chicletinho, mas está doendo, nossa, está doendo o canal de tanto ele mastigar o chiclete. Arrependimento, gente, em nome de Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, é arrependimento. Estou arrependido porque eu não estou dando fruto. Estou arrependido porque eu não consigo. Tudo que eu faço morre. Mais do que você falar, mais do que você dizer eu não dou certo na vida. Estou arrependido dessa fala. Estou arrependido de não conseguir, sabe, pessoas que precisam entender o Jesus meu é teu Jesus. 87, está fazendo agora 30, que eu vi esse cidadão, que alguém me chamou para ir numa igreja tradicional de banco de madeira. Mas eu me lembro como se fosse hoje, aquele pastor olhando para mim e falando, você que está aí, encostado na parede, você canta do lado errado, você vai cantar do lado certo, você vai pregar a palavra. Eu olhei e não sabia nem falar, está amarrado. Andava com timba dentro do carro, pandeiro, tinha tudo. Onde tinha uma roda de pagode, estava nós. E o pastor vira e fala, você vai cantar do lado certo e pregar a palavra. Era. E eu só para tudo se acabar na sexta-feira. E eu estou doido. Deus é mais doido do que eu e você juntos. Olha para o teu irmão e fala, Deus é doido. Porque Ele escolheu você para usar você, para salvar você e salvar teus amigos. Quem tem amigos para ser salvo aqui? Faz como eu, né, amor? Peguei minha timba, peguei tudo, quebrei tudo. Nem vender, não vendi. Quebrei tudo. E fui me convertendo. E estou me convertendo até hoje. Tem coisa para melhorar ainda. Gêniozinho ainda dá trabalho. Mas louvado seja Deus. Queria convidar você a deixar de ser o Pedro antigo e ser o Pedro que joga a rede e corre para abraçar Jesus. Vem cá, amor. Ele jogou a rede.
foi abraçar Jesus. Ele largou a profissão, largou o barco, largou a esposa, largou tudo. A gente não larga nem cachorro. Eu ouvi de um pastor uma vez, o pastor voltou de viagem. Tudo bem que é trágico, mas eles foram viajar, quase desviou o pastor. Porque ele tinha um cachorrinho e foram viajar para a praia, o cachorro foi atropelado e morreu. Esse pastor voltou da viagem, acabou as férias, acabou tudo, e passado um tempo queria entregar o ministério. Gente do céu. Eu sei porque eu orei por ele. Gente do céu. As pessoas estão morrendo a míngua aí. E a gente parar por causa de um cachorro, por causa de um gato. Eu também tenho cachorro. Mas parar por causa disso. Parar por causa de um carro, bater o meu carro. E aí? Para com isso. Para com isso em nome de Jesus. O preço que Jesus pagou, gente. E ter a paciência que ele teve de olhar para um cara, com todo respeito, olhar para um cara e chegar naquele cara e dizer para ele. Ele podia falar, você me negou 3 vezes. E detalhe, sabe como Pedro negou 3 vezes? As gêmeas, sabe como? Primeira vez, Pedro estava acompanhando Jesus que estava sendo apanhando lá. E ele fica meio de longe. E uma criada, olha o termo. E uma criada veio, olhou e falou assim, você é um deles. O diabo usou uma criada. Não usou um general não. E ele caminha mais um pouco, o diabo usa outra criada e fala, você fala igual ele, você é um deles. Ele negou de novo. E eu fiquei olhando, falei, o diabo tirando uma de Jesus, falando assim, eu vou usar o povinho daqui, e vou mostrar que esse cara que você está dizendo, sobre ti te ficarei minha igreja, que está lá em Mateus 16, 19, ele falou assim, e esse porcaria vai me negar para criada. E Jesus olhou, e no terceiro, vieram os caras e falaram, você fala igual eles. Pedro até enrolou, começou a falar até em línguas para não falar igual. E Jesus veio, olhou para ele e falou, tudo estava escrito, tá bom? E nesse ano Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, Tiago. Escolheu para fazer. Queria que você ficasse de pé. A gente até canta, tem um louvor que diz, jogou a rede ao mar, me pedindo para ficar, vou lançar minha rede ao mar. A gente até canta. Aí fala assim, começou o ano, olha para o teu vizinho e fala, esse é um ano de você ganhar vidas para Jesus. Senão não vai adiantar. Vai chegar uma hora que a gente vai falar assim, os cursos vai começar em abril, não tem mais ninguém, porque todos já fizeram. Só tem uma maneira, você faz, gosta e traz alguém. A gente não faz isso quando a gente compra uma pizza num lugar e gosta. Quem já comprou uma pizza num lugar e indicou para outros? Ok. Quem já comprou um lanche e o lanche foi bom e indicou para alguém? Ok. Se você pedir para uma mulher vir limpar a tua casa, ela é uma mulher que limpou, deixou a tua casa um brinco, indica ou não indica para os outros? Gente, você está numa igreja onde a palavra é viva e eficaz, por que não traz? Indica. Eu me converti, eu levava gente de pilha para a igreja, de monte. Até mendigo eu pus para dormir dentro do meu carro uma vez, que depois eu quase tive que vender o carro por causa do cheiro que foi dentro do carro. Mas eu estou aqui para dizer para vocês, tenho defeitos, não sou perfeito, mas uma coisa eu tenho, eu não abro mão de Jesus. Levante sua mão e diga para ele, Senhor, qual é a área da minha vida que é Pedro ainda? Qual é a área da minha vida que eu preciso matar nessa noite? Qual é a área da minha vida, Senhor, que eu quero colocar na cruz nessa noite? Fala com ele, fala você e ele, fala, Senhor, antes de eu colher meus 153 peixes, Senhor, qual é a área da minha vida de dependência? Senhor, se eu sou como Pedro, qual é a área da minha vida que está me prendendo nesse toquinho? Qual é a área da minha vida que não me deixa fluir? Senhor, é meu gênio? Senhor, é minha estupidez? Senhor, é meu orgulho? É meus ciúmes? Senhor, o que é que está me prendendo? Por favor, gente, levante um clamor diante de Deus, porque Deus falou para mim, tem muitos Pedro, Adilson, tem muitos Pedros que precisam ter uma conversão genuína. Você precisa ter uma conversão genuína. Uma conversão genuína, você vai andar do lado de Jesus e Ele vai dizer para você, filho, eu estou te perdoando. Filho, vai e salva muita gente para mim. Ori bahashara masuri alabaia.
Oh Senhor, fala com ele. Qual é a área da minha vida? Qual é a área da minha vida que eu preciso matar hoje? Senhor, é meu gênio. Senhor, onde que está isso na minha vida? Fala com ele, chora diante dele, Pedro. Pedro chorava de vergonha. Pedro dizia: meu Deus, eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho saúde, do que eu estou reclamando? Olha quantas coisas vocês têm, gente. Olha quantas coisas. Você tem tido tantas bênçãos. Você tem carro, você tem cama para dormir. Você tem braços, você tem pernas. Mandaram um vídeo para a gente de um menininho jogando basquete que não tem perna, que não tem braço. E o menininho todo feliz. E a gente que tem tudo, às vezes fica reclamando. Oh, ribaxalabassai. Oh Deus, quão grande és tu, Senhor Jesus. Faz, Senhor, a tua obra, Deus. Faz essa obra, Deus Santo. 2.